Michele, Oi? a partir de hoje, amanhã já começo com aulas, eu tenho aulas todos os dias à noite, das 7 às 19, das 19 às 22. E aí vai ficar bem difícil para eu poder participar das reuniões. Ah, guria, todas as noites? Que puxado. Puxado, é. E, e aí, assim, ó, dia 29, 30 e primeiro tem o CONAI. E aí eu já conversei com o meu colega que vai presencial em Brasília, para ele levar uma cópia do nosso documento e distribuir lá, né? Sim, ah, que bom. Tá também no online, porque eu vou estar online, ele vai estar presencial. Ai, mas que bom que a gente tem alguém, né? Sim, sim, né? Para falar pelo menos das nossas propostas de educação, né? Sim. Tá. Tanto a minha proposta aqui, ficou bom para vocês lerem? Tá conseguindo ler? Uhum. Tá. Oi, Elisa, vi que chegou agora também. A Pamela também, não tinha visto ainda. Então, aquilo que é proposta que já foi aprovada, a gente não precisa mexer, né? Já foi. Só que aqui eu fiquei na dúvida, gente, porque olha só, da educação, a Ju, ela não vai conseguir participar hoje porque ela foi para o grupo lá da Suzana no feriado, e acho que não voltaram ainda ou estão voltando hoje, ela não conseguiria participar. Eu só fiquei na dúvida aqui qual que é a opção que passou, se é a de inclusão ou de alteração. Eu não sei se tem alguém aqui que estava no grupo da educação, no eixo. Ainda Oi, não. Luana. Tudo Pela bom? lógica, pela lógica, né? Quando a gente inclui, é porque aí mudou todo o texto, né? Pois É, é, daí mas eles, eu não sei se eles seguiram essa lógica. pois é, eles preencheram as duas, né? É, tinha que ter deixado uma só. Sim. Pois é. Teria que ver Ninguém se que não. estava no grupo da educação tá aqui? Eu estava, Pamela, do Rio de Janeiro. A gente ficou de resolver isso depois da conferência, ou seja, agora, né? Essa aqui também? Educação. Lembra que as 39, eram 39, se não me engano, propostas, né? E Isso. todas ficaram meio obscuras, assim, nada ficou Muito claro, né? A muito gente fez claro. até a número 6, se eu não me engano. Até a 6 a gente fechou, e aí as outras ficou para depois, assim, para agora. Pois é, mas aí que nem aqui, olha, fechou até às 6, mas qual delas que foi validada? Vamos lá, vamos ler. Conferir passe livre a estudantes com altas habilidades na ida e no retorno da escola, assim como para o serviço de atendimento às suas necessidades educacionais, de saúde, aparatos culturais e atividades esportivas. Incluir nas leis de passe livre os estudantes com altas habilidades, com seus responsáveis. Aqui tem responsáveis? Não. Com seus responsáveis na ida e no retorno da escola, assim como para o serviço de atendimento às suas necessidades educacionais. Eu acho que essa aqui, então, me dá a Tá mais impressão. completa, né? Me dá a impressão. É. Ô, Ana, tu não estava na educação? A Ana não conseguiu participar. A Luana estava. A Luana estava? Eu tava. Boa noite, Michele. Boa noite. E era essa aqui que passou? Eu acho que era a segunda mesmo, porque a Rose foi preenchendo, só que eram muitas pessoas falando ao mesmo tempo, era muita informação. Mas eu acredito que a última coluna é a que vale. Tá. Vamos continuar então. Gente, a gente já olha texto ou não olha texto? Eu digo revisão ortográfica e de sintaxe, de escrita, tudo. Acho que já, né? Já olha, né? É. Já fica pronto. Incluir nas leis de passe livre estudantes com altas habilidades ou superdotação, juntamente com seus responsáveis. Assim, eu vou propor uma coisa para vocês, que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul. Eu sugiro que a gente não use só os estudantes, mas que a gente use os as,
para ser inclusivo. Só não concordo com... Eu sou formada em português, eu não concordo com o todes, com o terminado com E, porque essa linguagem inclusiva não é necessária, na minha opinião. Né? E da gramática, acho que está contemplado assim. Mas, pelo menos, a gente coloca assim. Posso fazendo isso? Michele poderia usar pessoas com altas habilidades ao invés de os estudantes? Ou Na não? lei a lei de passe livre é para estudantes ou é para o público em geral? Fiquei na dúvida. Pois é, com essa dúvida que eu fiquei. Então, a gente discutiu lá, era para estudantes, né? E aí, estudantes, gente, vai até universitário, né? Sim. Porque a gente tem no eixo da inclusão a mesma questão do passe livre, né? Nós temos lá essa mesma proposta. E aí ficou pessoas com altas habilidades. Nós lá colocamos pessoas. Pessoas. Ah, mas é que aqui é educação, gente. Pois é, né? Aqui é educação. Tá. Né? Essa aqui é mais fácil de passar do que aquela nossa da inclusão. Sim. Porque na inclusão a gente envolve todo mundo, né? Mas aqui em São Leopoldo, se eu não me engano, a lei de passe livre é só para estudantes. Então deixa assim. Né? Na ida e no retorno da escola, assim como para os serviços de atendimento às suas necessidades educacionais, de saúde, aparatos culturais e atividades esportivas. Assim como juntamente com seus responsáveis, na ida e no retorno da escola, assim como para acessar os serviços. Não fica melhor? Necessidades educacionais, de saúde, culturais e esportivas. Eu acho que pode cortar aparatos porque aparatos culturais é estranho, né? Aparatos e atividades também não precisa. Suas necessidades educacionais, de saúde, culturais e esportivas. Michele. Oi. Boa noite, é Rosilane. Oi, Rose. Eu cheguei um pouquinho atrasada que eu estava num outro compromisso. Essa palavra aparatos culturais, a gente ficou em debate há muito tempo, sabe? Foi uma moça, eu não sei se ela está presente aqui hoje, ela é brasileira, mas ela estava em Portugal, e ela trouxe essa questão para discussão, sabe? E aí, assim, foi por isso que foi colocada, tá? Mas eu também concordo. Ela não faz, oi Rose, ela não faz parte do grupo de coordenadores. É aquela pessoa que falou da questão da Delu lá no grupo neurodivergente, lembra? É aquela que é a Portugal. Ela não faz parte da coordenação. Eu acho que acabou assim, aquele dia. Depois eu concordo com a mudança que vocês querem. Acabou ficando muito discutindo uma coisa só, a parte do português e o que deveria mesmo, sabe? Não rendeu, mas tem vamos gente lá. que problematiza coisa que não precisa problematizar, né? A gente tem que problematizar a essência da proposta, né? Claro. Uhum. Então, vamos lá. Vamos ver se ficou todo mundo à prova, daí a gente vai embora, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar. Incluir nas leis de passe livre os estudantes com altas habilidades ou superdotação, juntamente com seus responsáveis, na ida e no retorno da escola, incluir nas leis de passe livre, tem uma coisa não está legal aqui, não está claro, ó. Incluir na leis os educandos no acesso, eu acho que tem que colocar. Com seus, incluir nas leis de passe livre estudantes com altas habilidades, com seus responsáveis, na ida, garantindo a ida e o retorno da escola, né? Garantindo a ida e o retorno da escola, assim como o acesso para acessar o acesso aos serviços de atendimento. O acesso aos serviços de atendimento. As suas necessidades, suas necessidades educacionais, de saúde, culturais e esportivas. Sem atividades daí, né? Esportivas.
É isso, gente? Vamos lá. Incluir nas leis de passe livre os estudantes com altas habilidades, juntamente com seus responsáveis, garantindo a ida e o retorno da escola, assim como o acesso aos serviços de atendimento das suas necessidades educacionais, de saúde, culturais e esportivas. Acho que ficou bom, né? Ficou. Aprovado? Aprovado. 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 Agora aqui a gente tem que ver o que é os 3 pontinhos aqui. Rose, socorre a gente. Deixa eu botar só um pouquinho Peraí. menos aqui. Atendimento para HDCD para além das capitais por meio da ampliação dos NAAS, ou aí a gente ficou na dúvida aí por essa parte que está colocada no meio, buscar convênios ou parcerias ou acordo de cooperação técnica de instituição de ensino e pesquisa na rede pública e privada. Aí as pessoas estavam querendo unir essa segunda parte, que eu li agora, seria o início, ampliação de atendimento, e o final, o buscar convênios. Mas são 2 propostas diferentes. Sim, porque a gente estava falando dos NAAS, né? Não chegou a fechar essa daí, Michele. Não chegou a fechar. Porque são 2 propostas diferentes. Uma coisa é buscar convênio ou parceria. E o NAAS é um núcleo que funciona com o próprio aparato. O NAAS é política pública. Né? O NAAS é política pública. Parceria e convênio não é política pública. São ações, né? Então, na verdade, o que a gente tem que analisar é isso aqui. É isso aqui que a gente tem que analisar, então. Para além das capitais, por meio da ampliação dos NAAS. É isso aqui que a gente tem que ver, vamos ver. Isso aí eu expliquei para a pessoa que tinha colocado a proposta, porque ela estava falando o seguinte, eu falei, o que a gente colocou? NAAS só tem na capital, em algumas capitais, né? Não são todas. Por exemplo, aqui em Minas não tem, e aí a gente colocou que a proposta foi colocada no grupo no dia da seguinte forma, revitalizar o NAAS, né, que ele volte a funcionar na capital que não está funcionando, e os que já estão funcionando que sejam fortalecidos. Essa era a proposta que era para ter sido discutida. Né? E que ele possa, aí esse atendimento aí, a gente explicou que existem estados que têm sala de recursos específicas para atendimento de altas habilidades. Por exemplo, em Brasília a gente sabe que tem, não são todos os lugares que tem. Tá, então a ideia aqui é reformular esse aqui mesmo. Então vamos lá, ampliação de atendimento. Tu falou algumas palavras bem importantes aí, que eram as propostas. Eu tô cansada, tá fugindo as palavras. Uma coisa é a ampliação do atendimento, outra coisa é a retomada daqueles que estão parados. Aqui no Rio Grande do Sul está parado também, não tem funcionando. Então, mas tu usou uma outra palavra antes que eu gostei. Revitalizar. Isso aí, tá? Revitalização, ampliação e fortalecimento, o que vocês acham? Ótimo. Fortalecimento do atendimento para altas habilidades, do atendimento, revitalização, ampliação e fortalecimento dos NAAS, vamos mudar aqui, ó, que é NAAS que a gente está falando. NAAS, quanto ao atendimento, a revitalização, ampliação e fortalecimento dos NAAS, quanto ao atendimento, aqui tinha a opção, era para além das capitais, né? Isso. É porque o pessoal, essa proposta eu acho que foi até da Glorinha, porque é muito longe, né? Para eles lá no norte. E realmente, um NAAS para cada estado é muito pouco, né? E já não tem, né, gente? Nossa. Paraná tem 2. Sério? Ó, bacana. Paraná tem 2. Tem na capital e tem
É Londrina o outro, né? É Londrina. É. É isso mesmo. Revitalização, ampliação e fortalecimento dos NAAS para garantir o atendimento. Não precisa dizer que é das altas habilidades, que o NAAS só tem altas habilidades, né? Revitalização, ampliação e fortalecimento dos NAAS para garantir o atendimento amplo ou ampliado ao interior. Como é que a gente poderia colocar essa parte? Também no interior. Que alcance o interior. Alguém falou alguma coisa. Também no interior. Garantir atendimento também no interior dos estados. Aqui não precisa, já botamos. Revitalização, ampliação e fortalecimento dos NAAS para garantir atendimento também no interior dos estados. Outro tipo, aqui podia ser. Oferecendo atendimentos presenciais ou online. Isso. Promovendo a ampliação do atendimento para as escolas no interior. Aqui já está, né? Já está contemplado. Posso tirar, né? Já. Uhum. Públicas e privadas não. Privadas, é. Revitalização, ampliação e fortalecimento dos NAAS para garantir o atendimento também no interior dos estados, oferecendo atendimentos presenciais e ou online, tanto para a rede pública quanto privada? Isso. Contemplando tanto a rede. Contemplando, educandos da rede pública como da privada. Proivada é ótimo, né? Inventar uma palavra nova. E aí, deletamos o resto, bem como viabilizar formas de acesso do estudante por meio de transporte para o atendimento. Acho que isso aqui já está contemplado no anterior, não? Sim. Sim. Posso deletar? Pode. Sim. Foi bem rapidinho para deletar, vocês falaram, já foi. Para a gente tentar rápido. Eu vou deixar em vermelho, porque a gente já mexeu, porque daí eu sei que isso aqui está pronto. Tem que tirar esse norte e nordeste aí, NO, NE. Sim, porque daí não é mais, né? É de Isso. todo. Guria, só que essa aqui é uma proposta que a gente tem que ver, ó. Eu vou tirar ela daqui e vou colocar ela lá embaixo para a gente analisar ela. De repente, a gente até vai descobrir que já está aqui embaixo em algum lugar. Eu acho que não, no dia a gente justamente deixou ali que era para não esquecer que tinha que incluir no final, mas eu acho que no dia não Então tá. Então tá. Feito. 2! Conseguimos fazer 2. Maravilha. Vamos lá. NAAS atenderem estudantes de particulares. Já está contemplada, né, gurias? Sim. Isso, já está contemplado. E a discussão aí foi... Pode falar, Rose. A discussão aí foi Peraí, deixa eu ver se é essa que está aberta aqui para mim. Isso. Você está vendo aí que está no meio, está garantir a aplicabilidade das legislações. Por quê? Porque as escolas particulares, na maioria das vezes, elas não querem fazer esse atendimento, elas querem empurrar para a rede pública, né? E aí a gente ficou nessa discussão aí, se realmente a gente tinha que colocar que os NAAS atendessem a rede privada, ou se tinha que cobrar da rede privada que fizesse esse atendimento. Garantir a aplicabilidade. Acho que pode ser uma outra proposta também. Também acho. Uhum. Pegar só essa partezinha aqui sublinhada, né? O que vocês acham? Isso, por isso que a gente deixou destacado aí pra gente, que é essa que deveria ser, porque o que eles saem pela tangente, né? A rede privada. Porque a discussão foi em torno do oferecimento do serviço público, que é o NAAS, para a rede privada, que não vai se esforçar, entendeu? De implementar. E aí a gente ficou, mas aí tem o pessoal da rede privada, também tem os bolsistas, aí faz o quê? Coloca uma porcentagem de renda ou de algum critério econômico, né? A gente estava discutindo isso. Para o atendimento aos NAAS. Isso.
Mas, na Ou se verdade, deixa todo o atendimento para a rede pública, para estudantes da rede pública. você sabe uma coisa que eu estava discutindo hoje, né, com a coordenadora do núcleo municipal aqui da Secretaria de Educação, bom, entre outras coisas que ela me deixou extremamente irritada, né, mas ela falando, assim, de que eu estava cobrando os 20%, porque eu não cobro, eu não falo mais em 3 a 5%. Eu falo que o François Gagné fala, e eu falo que o Renzulli fala, e é 20%, né? Então, é isso que eu cobro. O que a OMS diz que é de 3 a 5% e todo mundo usa por referência, ninguém dá a referência bibliográfica dessa informação, né? E o Miguel Chacon leu todas as atas de reuniões da época que surgiu isso, como fonte da OMS, e nunca achou nenhuma ata das reuniões lá, das plenárias deles, não achou essa informação. Achou sim referente a TDAH, não achou essa informação referente à superdotação. Então, uma das coisas, assim, então, a gente não pode nos pautarmos lá por baixo, né? E hoje, quando eu estava conversando ali com ela, e era uma peleia mesmo, né? Como a gente diz, e eu cobrei, eu quero 20%, que são são em torno de 7 mil alunos superdotados aqui na cidade de São Leopoldo. E assim, é isso que nós temos que objetivar. E ela me disse o quê? Não, mas nós aqui é a rede pública, é só a rede municipal. Eu disse para ela, não é só a rede municipal, porque nós estamos falando de política pública, e política pública é para todo mundo. Então, é isso, é para todos os leopoldenses, né? Quem nasce aqui em São Leopoldo é leopoldense. Da mesma forma, talvez a gente tenha que começar a argumentar esse tipo de coisa com relação aos NAAS. Porque o NAAS não é um atendimento público estadual, então as pessoas que são das escolas privadas não são regionais, não são moradores ali daquela região, não são moradores daquele estado. Então, daqui a pouco a gente tem sim que começar a comprar essa luta, né? Mas, ao mesmo tempo, comprar essa luta está na proposta anterior, mas ao mesmo tempo exigir sim das escolas que eles façam isso. E talvez o que a gente possa fazer é começarmos a nos reunir com as instituições de mantenedora, porque existem essas organizações, associação de mantenedoras, existe a Associação das Escolas Particulares, existem várias, aqui no Rio Grande do Sul tem 3 associações vinculadas com as escolas particulares. Então, daqui a pouco a gente tem que sentar com eles e começar a pautar que a Associação das Mantenedoras, então, crie um NAAS. Um NAAS, a versão de NAAS, né? Mas acredito que a gente tem sim que cobrar isso deles também. César, vi que tu levantou a mão. Só para dizer o seguinte, que uma das coisas que a gente tem que pensar é qual é a fonte de recurso para o NAS, de onde é que vem? Porque se vem da verba de educação, a priori a gente pode entender que, por exemplo, os alunos da privada que sejam bolsistas, aí sim, eles estariam na cota L1, né, prevista, que é a mesma cota que acompanha eles até a vida universitária lá, ou seja, origem de educação pública ou bolsistas integrais, né? Está encaixado no L1. E aí o outro drama que seria o seguinte, se as mantenedoras resolvem fazer um NAAS, achar um jeito de garantir que essa qualidade desse NAAS seja a mesma, pelo menos, da qualidade do NAAS mantido pelo Estado. Porque senão daqui a pouco eles vão fazer um negócio lá só para figurar, né? E não vai ter qualidade, não vai ter nada aqui. Não, aí que tá, a gente tem, olha, gente, nós não podemos, a Delu deu uma estratégia para gente, criar associação de pais, educadores e amigos de superdotados, criar pessoa jurídica, né? E ali a gente tem vez e voz para pautar nossas questões, inclusive da direção, dar norte para eles, né? E cobrar, né? Então a gente realmente gente, assim, eu acho que a gente começou esse movimento, tá? De dar um basta.
de dar um basta para aceitar o mais ou menos, o nhenhenhé dos governos, das escolas, mas existem várias estratégias que a gente tem que seguir, né? Então, a conferência é uma delas, né? Levar essas propostas, tanto lá para consulta popular agora, quanto para o CONAI também, precisamos levar. Marília? Oi. Voltando um pouquinho ali para a questão da redação, e levando em consideração tal que Michele e César comentaram agora, eu queria entender se a questão do NAS atender apenas a rede estadual, ela está vinculada a uma questão de condição financeira, ou simplesmente é porque é a rede estadual e a legislação só cobre a rede estadual? Tem algum critério financeiro para isso ali ou não? Não sei te responder isso, é uma questão para a gente verificar. Porque se for o critério financeiro, faz sentido o que o César estava falando da questão de bolsista. Agora, se não tem critério financeiro associado, então não tem porquê colocar bolsista, é simplesmente abrir para a participação de todos. Todo mundo. Porque Exatamente. todo mundo faz parte do Estado, digamos assim, né? Exatamente. Exatamente. Acho que a gente é uma questão até para, se algum de nós puder pontuar isso, é uma questão até para a gente investigar, de repente conversar com o pessoal dos NAS. Eu até posso, se alguém anotar, me mandar isso depois, eu posso mandar mensagem para o pessoal dos NAS e verificar isso com eles. Gente, essa proposta aqui, então, vamos lá. Garantir a aplicabilidade das legislações nas escolas das redes pública e privada, no que diz respeito ao atendimento educacional especializado. Eu acho que aqui, na verdade, é a mesma coisa do que está lá para cima, só que teve uma discussão no dia com relação a se a gente está propondo política pública ou se a gente está propondo reivindicação de alguma coisa. Então, essa proposta, ela tem uma cara de reivindicação. Tipo, eu já tenho a política posta. O que eu quero é garantir a aplicabilidade, é garantir a fiscalização. O que a gente quer garantir com isso? Outra coisa, mesmo que seja garantir a fiscalização, como que a gente insere isso? Como que a gente escreve isso na lei? Como que a gente propõe a política? Um inciso lá. Como torna isso aqui realizável, né? Isso, porque assim ela é cara de reivindicação, né? E não de uma proposta. Aliás, assim, eu vou um pouquinho antes ali, tá? E eu sei que já passou ali a 1 e a 2, mas é uma discussão que foi colocada no dia, mais no finalzinho, assim, é de que a gente tinha que escrever com uma cara, por exemplo, de um tipo artigo pronto, assim, para ser aprovado como política pública, de fato, com uma redação de política pública, né? E que se isso passaria ao final por uma análise, tipo uma consultoria, de jurista, de advogado, para que a coisa ficasse mais palpável até para ser aprovado, para a gente conseguir uma força de aprovação, né? Chega lá pronto, é fácil de inserir na lei, né? Acho que aqui são duas questões. Uma delas que a gente realmente é bem importante a gente ter isso. Nós estamos nos aproximando de alguns advogados que estão entrando na área, né? Já existem advogados na área, mas eu, sinceramente, tenho algumas questões com não com todos, né? Mas com alguns. Então, quando a gente tem questão, assim, eu prefiro não andar junto com essas pessoas, né? Que nem todo mundo que se diz lutador pelas pessoas com superdotação tem o mesmo caráter que a gente tem ou tem as mesmas motivações, né? Então, eu tenho algumas questões assim, e por conta disso, se alguém quiser ter contato com eles, não tem problema nenhum. Eu não quero. Eu, propriamente dita, não quero, né? Mas, assim, até por estar passando por algumas situações com pessoas que são do mesmo grupo, que compõem o mesmo grupo com esse pessoal aí. Então, eu não quero ter relação com eles. Não são, para mim, não são de confiança, né? Não são confiáveis, não é questão de confiança, não são confiáveis. Mas, assim, esse é um ponto, é preciso, de fato é preciso. Porém,
esse documento que nós estamos fazendo aqui, ele vai ser a nossa carta de apresentação das nossas, uma carta de intenções nossa. E a partir dele, nós vamos então criar as políticas públicas. Aqui estão as proposições. Então, como que nós vamos viabilizar? E aí sim, eu não acho que vai sair uma única lei disso aqui. Eu acho que vão sair várias. Porque são, inclusive, de áreas diferentes. Tem coisas que são para a área da saúde, tem coisas que são para a área da inclusão, tem coisas que são para a área da educação, né? E tem coisas que são para a área da educação, que são especificamente para universidades, por exemplo, que não é para a escola. Então, eu acredito que a forma como a gente vai trazer isso aqui à vida é a gente tem esse 1 ano para trabalhar. É 1 ano que a gente tem até a próxima conferência para tornar isso aqui realizável. Mas é muito importante essa tua observação, Maria, porque a gente pode colocar aqui coisas magníficas, tipo, vamos habitar Marte. Mas como que tu torna isso palpável? A gente não pode pensar também em propor coisas que não são realizáveis. Né? E nós temos, além de tudo, quando nós vamos construir essas propostas, o que nós temos que fazer também? É dizer de onde vem o dinheiro. Porque se nós não dissermos de onde vai vir o dinheiro para bancar as nossas propostas, não vai acontecer também. Porque isso também, a lei no Brasil é assim. Ou tu dá uma proposta e tu diz, vai tirar de tal fonte, como era antes, né? Antes, na outra gestão, de outro mandato, tinha toda uma proposta, por exemplo, do pré-sal, se eu não me engano, 70% do pré-sal era para vir para a educação. Então é isso, entende? A gente tem que dizer de onde que vem. Senão, não se realiza, gente. Não se realiza. É engavetado do engavetado do engavetado. E, é muito boa a pauta de vocês, mas aí a lei que a gente consegue é aprovar o agosto laranja. Que não muda nada na vida das pessoas superdotadas. Tem um agosto laranja. Grande coisa. Ok, é uma lei importante para a consolidação da causa, para esclarecimentos? Mas a gente não pode lutar por isso, né? Apenas. Né, para que se estabeleça um mês de superdotação. E aí, quais são as políticas de fato que vão atingir as pessoas superdotadas, de criança a adulto? Porque a gente também tem que pensar nisso. Às vezes a gente acaba focando só em criança, porque ainda mais no eixo da educação. Parece que é só criança superdotada. E gente, quantos superdotados na faculdade, continuam superdotados, entraram na faculdade, continuam, mas invisibiliza mais do que estava na escola. Né? Então, são algumas questões para a gente pensar. Mas, Marília, é muito importante levantar essa questão. E até te agradeço por chamar a nossa atenção para isso. Porque a gente pode manter essa proposta aqui. Eu também, quando eu olhei ela, o garantir a aplicabilidade das legislações, de que forma que a gente vai fazer isso? E eu, quando eu leio isso aqui, eu também sinto a necessidade maior de fiscalização. Um papel de fiscalização. Quem vai fiscalizar? Quem vai fazer isso? Ou seja, a gente vai pedir, vai prestar contas. Hoje, na reunião, por exemplo, que eu tive aqui em São Leopoldo, com a Secretaria de Educação, me disseram que os pais não têm que saber se os filhos estão no censo pela superdotação. Eles não têm que saber disso. Como que não? Se não tiver no censo, não vai ter atendimento educacional. Se não tiver no censo, não vai ter recursos para essa criança ser atendida nas suas necessidades, né? Então, umas coisas, assim, muito horrorosas. Hoje foi um dia que eu falei muito em política pública, mas a gente precisa realmente olhar para essas coisas aqui e pensar, ok, essas propostas aqui são realizáveis? Se não são, o que a gente precisa fazer? Que escrita que tem que ser para explicar exatamente o que nós estamos querendo aqui? Para mim é um pouco difícil, porque eu não estava no grupo da educação, eu estava no grupo da educação aqui do Sul, mas da Norte-Nordeste, da Sudeste Centro-Oeste, eu fiquei na inclusão. Então, quem estava no grupo precisa nos socorrer aqui, para ver realmente se essa intenção, Marília, que tu falou agora, era fiscalização, como é que era isso? Na verdade, é exatamente como está escrito, era para garantir a aplicabilidade. Só que garantir a aplicabilidade não tem cara de política pública, né? Era só isso. Então, assim, se vai manter isso, eu não vejo problema em manter
E qual é o nossa data-alvo, né? Pelo que tu comentou aí, eu tinha a impressão que era uma coisa tipo para semana que vem, mês que vem. Submeter isso para alguém, mas eu não Não, entendi. Entendi você bem. vai mandar para o CONAI. Vai mandar para o CONAI, né? Então, aí eu acho que está muito imaturo para mandar para a CONAI, sinceramente, assim, né? A forma de escrita, a forma de proposições, com cara de reivindicação, né? É isso. Mas Concordo contigo. fica essa. Eu me sinto incomodada, por exemplo, em mandar isso dessa forma, ainda mais que a proposição é de um grupo de supostamente superdotados, e aí nós vamos chegar lá com uma coisa, entre aspas, mal feita, mal elaborada, né? Que superdotado é esse? Na concepção lá do mito, tudo, né? Que é tudo gênio, enfim. Que superdotados são esses que estão propondo? Que é isso que estão propondo, sabe? Qual é a proposta que está aqui, né? Qual é a Afinal, proposta? o que eles querem dizer com isso, né? Eu fico um pouco incomodada assim com isso. Alguém levantou a mão. Quem que foi? Rose. Então, essa proposta aí, a proposta, vou ler igual ela está aqui, né? A número 3. Eu lembro que foi uma mãe que colocou desse jeito e ela explicou. Ela explicou que é porque o filho dela, né, na ASA, atender estudantes de escolas particulares. Porque o filho dela, ele frequentava a escola particular, mas que outras pessoas pagavam. Ela não podia pagar a escola particular. E ele não tinha um atendimento educacional especializado para ele. Então, assim, no dia a nossa relatora, ela pegou a proposta do jeito que foi digitada no chat e mandou para aquele relatório. E desse relatório, da proposta do Sudeste Centro-Oeste. E desse relatório, ela foi colocada do jeito que a pessoa digitou aí. Então, a gente pode pensar, né, de uma forma melhor. No dia, o que acontece? No dia da Nacional, houve uma discussão muito grande em torno disso que eu falei antes, né? Peraí, vai abrir para atender particular, e aí as escolas particulares vão abrir mão de fazer o que elas devem fazer né? e só deixar para o público. E aí as outras pessoas defenderam essa ideia. Nem sempre a gente paga a escola para os filhos da gente e tem condições de colocar em outras atividades. Então, a gente ficou muito tempo nessa discussão, mas eu acho sim que a gente pode melhorar essa escrita, né? E para que ela não seja só como reivindicação, que a gente sabe que muitas vezes não, gente, na maioria das vezes, não sei aí nos outros estados, mas no meu estado, por exemplo, a gente chega e cobra uma coisa, e eles falam, não, está na lei, mas eu não sou obrigada a cumprir, porque aqui está que é para a escola pública. Na particular, não sou obrigada a ter um educador especial, por exemplo. Então, a gente pode sim melhorar essa redação aí da forma que contemple, ou se vocês acharem que ela já está contemplada em outra, a gente pode também, né, retirar. Eu não me achei no direito de retirar esse dia, até porque ela tinha passado na Sudeste Centro-Oeste, eu não fui a relatora, e ela passou pelo público, né, foi aprovada. Então, assim, mas eu acho sim que a gente pode melhorar essa redação. Ô, Rose, mas se a proposta é o que está ali na ASA, atender estudantes de escolas particulares, se essa é a proposta, já está contemplado. Sim. Aí nós não precisamos mais nem discutir. Bola para frente. Agora, como é que aquele garantia aplicabilidade entrou ali? Então, quem colocou essa parte em voga aí foi o Chico Salles. Ele estava conversando sobre isso com a gente, sabe? E aí, falando sobre a escola particular garantir ou não, e aí cada um foi dando uma ideia e saiu essa redação aí. O que, de repente, a gente poderia propor, então, é uma prestação de contas das universidades em relação ao cumprimento da legislação do atendimento educacional especializado. Mas aí a gente tem que pensar assim, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos conseguir cobrar isso das escolas? Existe esse espaço para nós cobrarmos das escolas privadas? No âmbito que a gente conhece hoje, a gente até sabe a resposta. Porque elas são autônomas? Elas têm que prestar conta para a mantenedora delas?
Sim, eu concordo com você que que já estaria contemplado. Andresa? Então, eu não participei do Eixo Educação, mas eu entendi de outra forma, que nós temos dois tipos de políticas públicas, as construtivas, que nós estamos fazendo, e as distributivas. Então, eu acredito que esse item, ele entra na parte de distribuir as informações. Então, aqui na região sudeste, por exemplo, as escolas não praticam, nem pública e nem privada. Então, mesmo o aluno, ele tendo direito ao atendimento educacional especializado, o que eles fazem? Leva a família, leva o aluno para a sala regular, vai enrolando, enrolando, e nunca tem uma orientação ou uma outra atividade, não tem o espaço, então não se aplica, né, a legislação na escola. Então, é isso, eu entendi isso, que está cobrando disso. Eu tenho o direito, mas como que eu vou no chão da escola, né, ali, promover que ele realmente vai ser garantido? Porque daí passa um ano, daí já passou os meses, joga para outro ano e nunca acontece. Eu acredito que aqui seria mais a questão de ter uma instrução específica sobre o atendimento educacional especializado. Uma informação que qualquer escola tem acesso, que a família tem acesso, e ela possa consultar, verificando se está sendo aplicado ou não. Eu não participei, né, do eixo educação, participei do eixo de inclusão social, mas eu verifiquei, e foi essa perspectiva que eu tive desse item. Que no caso, na nossa pauta, por questão de viabilidade, né, a gente poderia, sim, estruturar de forma daqueles que são mais viáveis, que nem a lei do passe livre, né, já é fácil você, não é tão fácil, né, mas você já tem uma legislação, seria fazer uma extensão. Então, a gente poderia pegar todas as nossas propostas e separar naquelas que são de fácil aplicação e daquelas que nós vamos ter que construir por um tempo maior e justificar a questão dos recursos financeiros. E nós temos essa questão de construir a política e também de distribuir as que já existem e as que nós estamos construindo. Porque muitas vezes existe, né, como se fosse um manual, mas na hora de você executar a instrução técnica, não acontece. Então, foi essa visão que eu tive. Mas ainda volta para mim, sabe, a mesma preocupação que a Marília tem. Como é que tu viabiliza isso? Que ferramenta, que instrumento vai ser feito para que a gente consiga saber disso aqui? Porque, na verdade, isso aqui já existe, gente. Isso aqui qualquer pai, qualquer mãe vai lá na legislação, pega a legislação e vai para a escola. E cobra. Se é cobrar. Se é cobrar. Será que a gente tem que ter uma política pública para cobrar o cumprimento daquilo que já existe? Não sei. Eu não sei como que tá. Acho que não seria... Uma coisa, desculpa, Andresa, uma coisa a legislação está escrita. Ah, não, nem tirei. A legislação está escrita, né? A outra coisa, ela, como a aplicabilidade dela se dá muito pelos decretos de como que ela vai ser aplicada e as instruções, como a Andresa falou, as instruções técnicas. Então, eu não sei, porque não tenho conhecimento, mas a gente tem uma regulamentação em decreto ou em instruções normativas que possibilitem um tratamento mais padronizado e de uma forma tipo um manual mesmo, sabe, né, como a Andresa falou. A gente tem sim. Tem algumas notas técnicas, por exemplo, a nota técnica número 4, ela fala bem disso aqui, que a escola, ao identificar, ao observar que um aluno tem destaque, ela já tem que garantir atendimento educacional para ele. A LDB fala que uma criança, oi Carol, que um educando, ele tem várias questões, assim, o que a lei foca realmente no superdotado é a aceleração. É isso que a legislação fala para eles. Mas existe a opção de encurtamento curricular, adaptação curricular, além da aceleração. Então, a legislação, ela é uma sopa de letras. É isso que é a nossa legislação no Brasil. Elas têm um monte de lei, umas leis falando uma coisa, a outra falando outra, e todas elas valendo.
uma não cancelou a anterior. Então, o que a gente tem é uma bagunça de leis no Brasil, mas que apontam como que a coisa deve acontecer. O que acontece é não estar implementado. As escolas, de fato, não cumprem a lei. Mas no que diz respeito à educação, tem bastante lei. Tem bastante lei. Não tem cumprimento de lei. Então, se nós estamos querendo aqui garantir a aplicabilidade, é aqui, ó, garantir o cumprimento da lei. É isso aqui. Mas como é que a gente consegue dar conta de propor isso, gente? Vamos botar o nosso cérebro pensar. Se a gente consegue viabilizar uma proposta para isso aqui, bora. Acredito assim, de repente, uma coisa simples, colocar no projeto político-pedagógico, começar com coisas simples, começar a falar sobre a superdotação, a falar quais são os instrumentos, a falar como que existem, né? Primeiro que existem. Aqui na região sudeste é muito carente, ninguém sabe. A luta é grande, é tudo judicial. Então, começar a falar que isso existe, que o superdotado existe, a superdotação existe, tirar todos aqueles paradigmas, que existe a lei, né, a norma técnica que existe, começar a inserir no chão da escola como identificar, no projeto político-pedagógico mesmo, coisas simples. Só que daí, o que acontece? Quando eles vão buscar como fazer um atendimento, a aceleração de estudos, então, que é independente da superdotação. Como geralmente a educação é seriada, já dificulta para a gente poder fazer aquele atendimento, né, em pontos que o aluno tem um estímulo, tem mais desenvolvimento, em pontos que ele não tem. E geralmente ninguém quer trabalhar com ciclo, né? Fazer aquela avaliação bimestral, avançar ele naquilo que ele tem mais desenvoltura, ou trabalhar mais, não quer colocar na sala regular, trabalhar igual todo mundo, né? Daí o que acontece com essa criança? Ela vira âncora para as outras. Então, ele vai ser aquele aluno que vai estar auxiliando o desenvolvimento dos outros em detrimento do seu próprio desenvolvimento. Então, eu acredito assim, precisa começar a falar, simplificar, desmistificar, né? Então, colocar no projeto político-pedagógico, distribuir essas instruções normativas sobre a sala de recursos, atendimento educacional especializado. De repente, descobre uma criança com superdotação, não sabe onde buscar recursos, a escola não sabe, vai para a Secretaria de Educação, não sabe. Então, acaba buscando manter na invisibilidade do que, na verdade, cumprir e buscar saber. Então, por exemplo, eles vão ter que fazer um atendimento educacional especializado. Eles vão ter que se especializar em superdotação para poder conseguir entender. Acho que fica todo mundo perdido, né? Então, acho que é importante a gente começar a falar e distribuir os conceitos importantes, básicos, pelo menos. Só que isso tudo já está dentro da escola, né? Por exemplo, educação continuada, a escola tem que a gente poderia propor aqui, então, garantir a inclusão da temática da superdotação na formação continuada nas escolas. Mas, de resto, isso aqui já está contemplado, gente. No que já está proposto. Carol. Tá com o microfone fechado, Carol. Oi, gente, desculpa. Boa noite para todo mundo. Eu cheguei meio atrasada aqui, foi o que deu hoje. Então, com relação a essa questão, eu acho assim que começar a falar, eu entendo lá da Andressa, né, tudo assim, só que eu acho assim, começar a falar, a gente já começou a falar há 10, 12 anos atrás, quando as coisas, né, quando tudo começou, mas eu acho que agora a gente precisaria ter um foco mesmo, alguma coisa mais incisiva, porque é muito complicado, porque assim, eu vejo que é falado, sabe, mas a impressão que eu tenho é mais uma falta de vontade de fazer mesmo, de aprender, não sei o que é, sabe, um mito, um preconceito mesmo, do que propriamente não saber, sabe? Eu vejo por mim, as duas escolas que eu passei, eu vou lá, eu falo, eu dou ferramentas, eu mostro, eu indico pessoas para fazer formação, eu envio conteúdos, eu faço milhões de reuniões, eu tento explicar, e assim a pessoa, é verdade, e faz cara de paisagem, faz
o que quer, sabe? Não faz o que... Às vezes eu já tive vontade de judicializar e acho que talvez seja uma ação que a gente tem que começar como mães, assim, a fazer mais, sabe? Porque, infelizmente, eu vejo um pouco que é o que, infelizmente, às vezes funciona, sabe? Não acho que é a melhor coisa, porque o diálogo com a escola, eu acredito sim que é sempre a melhor coisa, porque o filho da gente que acaba perdendo. Mas tem hora que eu vejo que não, o diálogo não acontece, só ouve, mas não age, sabe? E é muito demorado, tipo, é 7 anos para uma atitudezinha assim, sabe? É muito pouco, eu vejo. Então, eu acho que essa questão que a Michelle falou, de garantir a formação continuada, eu acho que é fundamental, assim, é levar lá dentro e colocar, ó, não tem mais desculpa, vocês já estão formados com relação a isso, sabe? Porque eles não buscam conhecimento nessa área. Sabe que existe, sabe que tem, sabe tudo que tem que fazer, mas não conhece a fundo, e aí não faz porque dá desculpa que não conhece a fundo, mas também não conhece a fundo porque não se forma, né? E a legislação cobra de nós, professores, formação continuada. Então, nós temos que estar sempre nos formando. Não tem mais como nós tolerarmos essa desculpa de eu não conheço essa área. Não conhece, te vira. Se tu tem um aluno autista e tu nunca trabalhou com autista, te vira. Te vira, não escolheu outra profissão, tu não está trabalhando no banco, trabalhando com uma pessoa que precisa de ti, então te vira. Ou troca de profissão, né? Luana, depois a Marília. Então, Michele, essa questão de garantir, realmente, eu acho que é muito amplo, né? A minha sugestão é pensar nisso após ler todos os tópicos e a gente fechar todos eles. E com relação à formação, tem vários tópicos à frente que falam de formação que a gente não teve oportunidade nem de discutir lá na conferência, né? Então, assim, é até uma opção, eu não sei se você chegou a olhar o texto com esses olhos, de fechar por eixos, por exemplo, eixos temáticos, porque eu me recordo da gente ter ficado muito tempo discutindo vários itens, a gente foi até o 6, porque a gente ficou nessa do NAAS e sempre estava voltando e falando praticamente a mesma coisa, né? A gente ficava indo e vindo em vários itens e falando a mesma coisa sobre os NAAS. E aí, lá para frente, eu sei que tem uns 3 ou 4 itens que falam da formação dos professores. Então, às vezes, a gente ter esse olhar de ver todo sobre um tema e fechar um específico para aquele, porque acaba que fica mais fácil e acho que é até mais produtivo. Não sei, é uma sugestão. E esse daí de garantia, eu acho que a gente poderia dar uma olhada depois de fechar tudo mesmo, porque é difícil pensar em como garantir, né? Uhum. Marília? Eu queria, de repente, só para não fugir daí, Luana, eu concordo, tá? Mas para finalizar ali, quando a Andresa estava falando, me veio essa ideia, tá? No final, assim, tá? De que forma, né? Garantir a aplicabilidade. Eu pensei ali, de repente, com intensificação de campanhas, por exemplo. Pensando no distribuir a informação, né? Perfeito. Então, assim, o conhecimento da legislação tem que chegar tanto para a escola, para professores, para pais, para que todo mundo, ciente do que pode ser feito, aí buscar os instrumentos, né? Então, acho que a gente acaba conseguindo essa aplicabilidade aí, essa garantia, através de disseminação de conhecimento, né? Isso que a gente está falando. Então, uma das formas que talvez dê para a gente inserir em política pública, talvez seja essa questão das campanhas, porque daí as campanhas, elas são um instrumento de política pública, né, também. Aí pode fazer até manuais. Isso. Maravilha. Material Isso mesmo. de distribuição, né, Andressa? Acho que vai bem por aí. Porque daí, Isso, se nós fazemos manuais, a gente pode solicitar verba para isso. Ou até Maravilha. fazer virtuais. Aqui no Rio Grande do Sul nós fizemos agora, a Associação Gaúcha fez, com recursos de um, não sei se é um deputado, um vereador, não me lembro agora, foi feito um manual. Então, aí sim,
Tá viabilizando algo, né? Mas aí ele vai sendo jogado para a formação, vocês estão vendo? Ele sai de uma reivindicação e se torna uma ação de formação, né? Carol? Eu acho bem interessante assim, essa ideia de um, de um folheto, enfim, de uma coisa que é impresso mesmo, sabe? De começar a ter material, porque eu acho que as coisas que são palpáveis, principalmente dentro de uma escola, papéis ainda funcionam muito bem, né? Sabe? Palpáveis de você ter lá o folhetim para a população em geral, enfim. Porque isso vai ganhando força. Eu vejo em outras campanhas, como exemplo que a gente tem, assim, que ganharam força no Brasil, tipo, do câncer de mama, por exemplo, do autismo. Tem um símbolo, tem uma cor, tem um folheto, tem um dia, tem a caminhada, sabe? Esses elementos, por mais que pareçam simples, vai dando força, vai dando visibilidade. Dá um folheto, já começa a ter um material, algo mais, assim, que você que a população em geral começa a ver que existe de fato, sabe? Parece que as pessoas precisam pegar mais isso, sabe? Na mão, você fala, ó, tá aqui. Eu acho que E essa tem o ideia dia é do bem viável. superdotado, não tem? 10 de agosto. Isso, a gente podia, tem que nem o autismo tem a cor que é o azul, a nossa seria Aqui no Rio Grande do Sul foi aprovado o laranja. laranja, né? É. Então começa a enriquecer a campanha, né? Fica meio bacana poder estar distribuindo. Porque se a família ela não tiver informação, ela não vai saber cobrar, né? Então é bem, bem interessante. Eu acho que, por exemplo, até para buscar meios de comunicação, por exemplo, TV, rádio, nesses meses, né, nesses próximos esses dias, as coisas acontecem mais, se fala mais, então a gente consegue um pouco mais, claro que a gente queria que fosse o ano todo, mas assim, a gente já consegue, começar, parece ficar mais organizado, sabe, a ter um pouco mais de oportunidade, ou naquele dia, com certeza alguém a pessoa procura uma reportagem, e aí vai falar, entendeu? Né? Gente, eu vou propor que a gente vá avançando, então, porque já são 9h06. Alguém levantou a Perfeito. mão? Deu barulhinho de levantar a mão, mas não veio ninguém aqui. Não fui eu que apertei sem querer. Ah, tá. Vocês estão vendo que aqui, ó, garantir recursos financeiros, humanos e materiais, visando ativar, fortalecer e regulamentar os núcleos de atividades de altas dos NAAS, garantindo profissionais para atuarem em todos os estados brasileiros. Acho que essa proposta aqui, a gente podia reformular ela e colocar nessa aqui, dos NAAS. Revitalização, ampliação e fortalecimento dos NAAS, para garantir o atendimento também no interior do estado, oferecendo eu não gosto quando tem atendimento, para revitalização, ampliação e fortalecimento dos NAAS, para garantir o atendimento, para atender também, temos 2 atendimentos aqui para atender também no interior dos estados, oferecendo atendimentos presenciais e online, contemplando educandos da rede pública e da privada. E aí a gente pode colocar aqui no mesmo, essa aqui, só que reorganizando. Eu sugiro aqui, em vez de garantir recursos financeiros, destinar recursos financeiros, humanos e materiais. Através da destinação de recursos. Acho que por meio é melhor, não? O através tem que cruzar a coisa, por meio é o mais adequado mesmo. Por meio da destinação de recursos financeiros, humanos e materiais. Isso aqui não precisa mais. Aí também não precisa mais nada. Acho que a gente pode cortar tudo. O que vocês acham? Eu não sei a parte ali do regulamentando, do regulamentar, não sei. Os núcleos já são regulamentados, já então, tem legislação para isso. Ok, essa é a confirmação que eu queria ter. Por meio da destinação de recursos financeiros, humanos e materiais. Aí a gente vai precisar reler, para ver como é que ficou. Vamos lá.
Revitalização, ampliação e fortalecimento dos NAAs para atender também no interior dos estados, oferecendo atendimentos presenciais ou online, contemplando educandos da rede pública e privada por meio da destinação de recursos financeiros, humanos e materiais. Acho que isso aqui tem que ser lá para frente, lá para cima. Ó, revitalização, ampliação e fortalecimento dos NAAs por meio da destinação de recursos financeiros, humanos e materiais para atender também no interior dos estados, oferecendo atendimentos presenciais e online, contemplando educandos da rede pública e privada. O que vocês acham? Eu só acho que assim, com a escrita que tá, fica parecendo que está destinada só para o interior do estado. Não está escrito um também? Não, também, só que através dos, vamos lá, revitalização, ampliação, fortalecimento dos NAS por meio da destinação de recursos financeiros, humanos e materiais para atender também no interior. Para atender também no interior. Parece que eu quero só fazer uma ampliação para colocar o interior do estado sendo contemplado aqui também. E aí eu quero dinheiro só para fazer isso, essa ação. Pode ser mal interpretada, né? Eu acho que daria só para trocar ali, para atender os NAS existentes e a ampliação da rede para o interior, alguma coisa assim. Revitalização, ampliação e fortalecimento dos NAS existentes. E se a gente colocar aqui revitalização, ampliação e fortalecimento dos NAS existentes, por meio da destinação de recursos financeiros, humanos e materiais, para atender também no interior. O que vocês acham? Melhor. Tá. Então, essa aqui está feita. Essa aqui já foi contemplada. Então, eu vou colocar... Aquilo que já foi contemplado, eu vou colocar a cor vermelha, pode ser? Podia só fazer uma referência aonde que ela foi contemplada, lá na número não sei o quê. É o que eu pretendo fazer. É a terceira, né? Não, é a segunda. É a segunda. Não dá para colocar um númerozinho do lado ali, Michele, só com o número da que foi contemplada, uma outra aba ali ao lado, aí você coloca só o número, tipo, na 4, contemplada na 1, coisa assim. Mas aí a gente vai ficar com muito pouco espaço para escrita. Daí a gente não vai conseguir visualizar tudo aqui. Na hora de ler, a gente não consegue ler a proposta inteira. 5. Que os NAAs sejam responsáveis por ministrar palestras para as famílias. Já executa. Então, essa aqui está fora. É isso? É isso sim. Tá, alguém levantou a mãozinha? Não? Tá. 6. Garantir que haja educadores especializados em altas habilidades para atendimento desses educandos em sala de aula regular quando houver estudante identificado e ou em sala de recursos. Garantir que haja educadores especializados em altas habilidades. Como que a gente vai garantir? Cada vez que a gente lê, a gente pensa, poxa, é a formação que precisa, né? Porque cada escola não vai ter, em Maringá, no município, você não tem um professor que é especialista, que é difícil para uma sala de recurso, imagina cada escola, é complicado, né? A gente precisa muito de formação. Michele, vamos dar curso para o Brasil inteiro. Mas isso aí tem que ter, isso aí é política pública do município, né? Não, porque aqui em São Leopoldo, o município paga, inclusive, faz convênio com a UFSM, Federal de Santa Maria, para dar formação para os professores. Tanto em AEE quanto em AEE para superdotação. Porque acho que esse tem que ser o foco, né? Porque o professor aí vê tudo, menos superdotação. A gente não consegue, mas a gente não consegue garantir. Mas o que a gente faz? A legislação, ela pede
que seja um professor habilitado. Seria formação continuada? Acho que poderia ser. Dentro da formação continuada, ter cursos, né, sobre superdotação. Ele começa a se especializar. E depois vem a prática. A gente conseguiria propor alguma política pública para os municípios? Eu acho Incluir na super formação importante. continuada cursos Mas de acho que isso já está lá superdotação? embaixo, não tá? Acho que já tem Tem? formação continuada, não tem? Dá uma busca no documento, vai fazer isso? Não. Não, formação aqui não diz. Não tem nada de formação aqui. Não tem nada de formação. Capaz, no eixo da educação. Eu acho que teve sim, Tem porque foi a vários. proposta que eu fiz, mas foi na Norte-Nordeste. Mas aqui, não sei. Eu lembro que tem uns 3 ou 4. Eu acho que está escrito, de repente, só como curso. Ah, isso aqui está retardado. Aí na Michele. 19, ó, Michele, na 19 tem. Como é que aqui eu estou pesquisando e não tem? Não tem como. Ah, Ó, o 17 é sobre formação, 18 também. Michele, eu estou pensando no seguinte, já tem várias propostas aí que são meio repetidas, meio semelhantes. Quem sabe a gente pega uma pessoa, de repente alguém que esteve no eixo da educação, compila tudo isso, olha para essas propostas separadamente, não na reunião, compila tudo e traz isso pronto para a gente só fazer o texto. Não fica mais produtivo, de repente? a ideia era que assim já tivesse sido levada para a Conferência Nacional, né? Pois é, só que não foi, né? Então eu acho que a gente vai ter que fazer dessa forma. Alguém que veja uma por uma, faça essa compilação e já traga tudo isso pronto para facilitar, porque senão a gente vai ficar chovendo no molhado aqui. A gente vai ficar nesse vai e vem, rever, e afinal de contas são 39 propostas, né? O que vocês acham? Eu concordo. Né, tem várias aqui, ó. Tem várias. E se nós formos ver, dentro da saúde tem uma proposta de formação também. Também. Então, a gente pode, de repente, alguém faz a compilação dessa proposta, alguém faz a da inclusão, a da saúde já é bem enxuta, porque nós já fizemos isso. A da inclusão já está pronta. Então, alguém faz a da educação, daí nós pegamos essas 3 e na próxima reunião nós discutimos o que tem de semelhante entre uma e outra, entendeu? E compilamos das 3 em uma só política pública. Eu acho que fica mais produtivo, porque já são 9 horas e a gente ainda está nesse vai e vem, né? E estamos na 6. Pois é. Mas já resolvemos a 7. Mas aí vendo de uma forma mais ampla, a gente consegue reduzir esse monte de propostas para algo que seja do jeito que tinha que ter sido feito, né? Porque aqui, por exemplo, ó, nessa aqui, garantir que haja educadores especializados em altas habilidades para atendimento desses educandos em sala de aula regular, quando houver estudante identificado e ou em sala de recursos. É a mesma proposta que está aqui de um lado e do outro, não teve nenhuma diferença? Não, eu lembro disso, é porque o que acontece? Você
você não tem como garantir que todos os professores de todas as redes tenham algum tipo de especialização ou curso de extensão, que seja, em altas habilidades, mas pelo menos que na turma ou na classe que tiver um aluno com altas habilidades já identificado, que tenha esse professor. Eu lembro que rolou essa discussão. Porque eu acho que só talvez não tenha ficado clara, porque, olha, garantir que haja educadores especializados em altas habilidades para o atendimento desses educandos, dos autohabilidosos, em sala de aula regular ou sala de recurso especializado. Sim. Já era, na verdade, só acrescentaram, deixaram mais claro. Isso. Então, de repente, aqui o que a gente poderia... A gente, não sei se a gente garante, mas não é política pública, mas é ação, e a gente também podia propor ações, né? Se nós queremos transformar isso aqui numa política pública, como é que a gente transforma? Se nós queremos deixar como ação, então talvez o verbo não seja garantir, mas seja cobrar do poder, junto ao poder público, ou a de gestão da escola, ou reivindicar. Tem que ter alguma ação aqui, mas quem é que vai fazer essa reivindicação? Quem é que vai fazer essa cobrança? Vai ser essa associação de pais que se pretende criar, mas aonde vai ser criado? Quem vai criar? Ou vai ser a conferência? A mesa diretora da conferência? Ou vai ser o Combrasde? Ou vai ser a mesa diretora da conferência em parceria com o Combrasde? Ou nós vamos criar uma pessoa jurídica? É que sendo uma política pública, quem vai garantir isso é o próprio Estado, né? O Estado ou o município, né? Assim, Mas aí não é garantir. Aí é isso aqui, ó. É ofertar, ou eu acho que ofertar tá bom. Ofertar, ou... Não sei se a palavra é ofertar. Implementar? Será que se encaixa? Não, tu não implementa uma pessoa, né? Porque é uma pessoa, né? Alguém pensa num verbo melhor aqui? Você oferta capacitação. É. Formação. Então, pode colocar garantir, mas que no caso executivo, né, da educação, o secretário de educação, a pasta, né, da educação garanta que onde tiver aquela criança ou uma pessoa com altas habilidades, que tenha um professor especializado. Que já está na lei. Que já está nas leis. Mas na lei está que tem que ter um professor especializado na sala de aula regular? Na sala de recurso. Na sala de recurso. Aqui, a diferença que eu vejo é na sala regular, na sala de aula regular. Mas aí, para a sala de aula regular, gente, o que vai ter é formação continuada. Não vai ter professor para a sala de aula regular. A gente tem que pensar na viabilidade da proposta. Se é uma proposta louca que a gente está querendo, inviável, que vai dar certo daqui a 20 anos, a gente tem que pensar no momento presente. Na legislação, tem garantia de monitor? Tem garantia de monitor para altas habilidades ou não? Não, tem para deficiência? Não tem, porque não é CID. Tá. E se a gente colocar essa questão do monitor, porque daí não é um professor especializado, mas sim um monitor que vai ter a orientação do professor especializado da escola em educação especial, para que o monitor atenda os superdotados em sala de aula, que eu não sei. Estou viajando, mas... Eu não sei se a gente consegue viabilizar o monitor. Porque eu não sei nem se precisa da pessoa do monitor. Porque o que essa criança precisa, ou que esse adolescente, que essa pessoa precisa, é de um currículo adaptado, que é o que a legislação já fala. Também. O que há a questão, assim, que a legislação fala que tem que ter o professor especialista na sala de recursos.
E não tem. Isso é um fato. É a mínima da mínima da mínima parcela que tem. Então, é um problema que se resolve como? Que os municípios têm que resolver com formação continuada com esse povo. Então, isso volta lá para trás, vai lá para o final de fala de formação continuada. Agora, o que a gente poderia aqui, enquanto a instituição de superdotação, é cobrar do poder público isso aqui, ó, o cumprimento da legislação, cobrar do poder público a garantia de que haja esse profissional ali. Mas isso é uma ação, isso não é política pública. E a gente precisa diferenciar. Né? O nome da nossa conferência, o tema da nossa conferência foi Ações e Políticas Públicas, 2 pontos, o avanço necessário. Enquanto ação, está certo. A gente pode manter. Só que a gente precisa ter essa ciência que isso aqui não sai uma proposta de política pública disso. Que sai uma ação nossa disso. Que nós podemos, enquanto grupo da conferência, fazer formação continuada, que nós podemos fazer alguns trabalhos, algumas coisas assim. Mas a gente precisa entender o que é ação e o que é política pública. Eu não consigo enxergar uma política pública saindo daqui. Vocês enxergam isso, gente? Que se vocês enxergam, me falem, eu posso estar cansada. O César levantou a mão, depois a Andresa. E depois, aliás, o César, a Carol e a Andresa. Acho que é uma pergunta que eu estou aqui querendo entender é o seguinte, o que é esse especializado, né? Que tipo de formação é essa que contempla a especialização? Existe essa especialização já como uma grade formada, né? Um curso de 180 horas, ou um curso de 360 horas, enfim? Existe, mas é só particular, não existe isso grátis. Não, aí tudo bem, porque na verdade o Estado tem que ir lá e pagar, né? Quem faça. Mas se isso existe, isso é regulamentado, né? Porque a gente fala assim, ofertar educadores especializados. Daqui a pouco o município diz assim o direito, não, beleza, deixa que eu vou especializar aqui com um cursinho que eu vou lá, chamo um fulano, dou 20 horas aqui de curso, tá feito, resolveu o problema. Porque eu acho que o mais importante que a gente criar as políticas é a gente fazer com que hajam filtros de que essa política realmente venha a ser eficiente, porque senão o Estado simplesmente diz, resolvi a parada, tá aí, tá no ar já. Né? Você me pediu lá, educador especializado, eu dei um curso aqui de 20 horas. Mas se dá um curso de 20 horas, estou louca de fazer. 20 horas, estou louca de fazer. Porque hoje em dia eles fazem o quê? 1, 2 horas e acho que deu. Que é ótimo. Então, eu dei formação em São Leopoldo, eu dei 6 horas de formação para a cidade. 6, 7, 8 horas de formação no total. 2 horas num ano e 6 horas no outro. E eles consideraram que era suficiente. E aí os professores estão ali desde o início do ano e não conseguem fechar 20 identificações. Então, olha só, é a qualidade desse especializado. Entende? Porque ninguém fica especializado em 8 horas. Pelo amor de Deus. Né? Mas aí o que a gente vai fazer com isso aqui? Vamos considerar isso como ações? Daí não precisa estar nesse documento. A gente pode colocar isso numa outra parte do documento, que é uma meta nossa desse grupo da conferência. Ou a gente vai tentar transformar isso aqui numa política pública. Nós precisamos decidir isso. Se vocês acham que isso é uma ação, a gente escreve aqui do lado a ação. E aí, na hora de reorganizar o texto, que é a proposta aí da Roberta é essencial, a gente coloca isso no corpo do texto, ações que nós, enquanto mesa dessa conferência, enquanto coordenadores da conferência, vamos fazer para o próximo ano. E aqui a gente precisa levar em consideração a parceria do Combrast, que já está garantida. Né? Carol e Andresa. Pode falar, Carol. Oi, você pode falar na minha vez? Eu vou ter que dar uma pausinha aqui. Pode falar, daqui a pouco eu falo. Vou passar minha vez para você, depois eu retorno, tá? Perfeito. Eu também não... a questão é a importância, né, da criança ser atendida por um professor que entenda sobre superdotação. Né? Tem muito sentido isso, apesar da gente não estar encontrando como colocar isso como política pública.
Mas acredito que numa sala que há uma criança com superdotação, o professor ele tem que ter uma proposta para ele de uma formação contínua nessa questão, né? Até por questão, assim, a parte cognitiva, por exemplo, a criança, ela vai lá, se toda criança desenha a letra a partir da direita para a esquerda, ele faz ao contrário. Se o professor ele não tiver a formação, ele vai forçar a criança a fazer o que todas as outras fazem, né? Isso pode gerar uma série de consequências lá na frente. Se ele tiver um breve entendimento específico, né, como o César falou, um curso, não pode ser qualquer curso, tem que ser um curso direcionado para que ele realmente vai atender com qualidade aquela criança. Eu não... Seriam ações, mas eu acredito que a gente deveria fazer uma política em cima disso para ter essa garantia, né, no chão da escola. Sabe o que eu estou pensando? Que a gente pode criar esse curso. Perfeito. Ser pioneiro, porque é muito importante. É muito importante. A gente pode organizar isso. A gente pode conversar com a Delu e construir essa parceria com o Combrás, mas também existe a proposta, e eu acho que a gente pode fazer isso, tem uma proposta lá embaixo, de usar as plataformas do MEC que existem ali de formação, e fazer um curso que as pessoas podem entrar lá e fazer. E tem trabalhos para realizar, tem coisas assim, e faz a especialização ali. A gente pode, de repente, nós, via Combrás, via MEC, construir isso. Maravilha. Mas isso retoma. Aí a gente deixa essa proposta e joga essa proposta para aquela que está lá no MEC. O que vocês acham? Quem sabe a gente classifica informação, todos os itens que a gente for vendo que é formação, para daí a gente concatenar em algum momento. Na proposta no Dia da Educação foi de fazer a leitura rápida para que todo mundo desse uma olhada. Só que a leitura foi rápida e a gente não conseguiu tempo de retomar isso para fazer alguma coisa. Então as pessoas fizeram algumas anotações, mas não houve oportunidade de consolidar isso, né, de compilar isso. Aí vai ao encontro da proposta da Roberta, mas pelo menos a gente aqui já classifica, ó, formação, e aí a gente faz uma única e esgota o tema e a formação. Assim como eu já vi lá embaixo, que tem questões de NAS ainda. A gente precisa esgotar na NAS também. Perfeito. Gente, são 9h30. César, excelente lista de presença, gente. Vamos lá. Precisamos, a gente vai... César, foi de Deus tu lembrar disso aqui. Por quê? O que eu vou propor para vocês, porque é a mesma estrutura que a gente tem aqui no Conselho Municipal. Muita gente entrou no grupo de coordenadores sem nunca ter participado. Tem problema? Se vai continuar caminhando com a gente, não. Se não vai continuar caminhando e só quer nome, tem. Eu acho que tem. Não sei qual a opinião de vocês. Né? Porque daqui a pouco as pessoas vão começar a dizer, eu tô lá, eu sou coordenadora da Conferência Nacional e nunca participei de uma reunião. Então, a gente tem que criar critérios. E eu proponho para vocês o mesmo critério que a gente tem aqui em São Leopoldo, que é: participou 3 reuniões, faltou 3 reuniões consecutivas ou não, sem justificar a ausência, está automaticamente fora. O que vocês acham? Antes só de falar, Michele, César, dá uma olhada lá, porque está pedindo permissão, dizendo que somente pode ser os usuários da organização do proprietário. É verdade. Então tem alguma coisa errada. O que vocês acham dessa proposta que eu estou trazendo para vocês? Eu vou falar que é fundamental. Perfeito. Também acho. Alguém falou aqui no AvaMec, é exatamente isso que eu estava querendo falar antes. Ana, tem um curso... É, exatamente isso. Eu tô até matriculada nesse do AvaMec, e para o MEC é super fácil, porque com a parceria com as universidades, eles emitem o certificado de especialização. É muito tranquilo de fazer.
E é Um gratuito. caminho fácil, né? Exatamente. Carol? Oi. Bom, várias coisas. Deixa eu ver se eu lembro de tudo para eu retomar aqui. Bom, com relação ao geral aqui da nossa reunião, acho que se a gente for ticando, colocar cores, tudo que referente à formação de uma cor, referente à NASA, outra cor, porque daí a gente depois vai conseguir compilar separado, igual o Roberto tinha falado. Acho que é uma boa ideia. Com relação à professora de recurso que foi falado, tem uma colega minha aqui que é mãe também de uma criança com disabilidades, e ela é professora universitária na área de educação, ela é advogada especialista na área de educação. Ela me fala que tem, sim, direito de professor auxiliar na sala. Tanto que era uma condição que ela estava buscando na escola para a menina dela na hora da prova. Ela falou, tem sim, tá, eu não sei aonde, mas ela achou uma brecha, ela disse que tem, só para título de informação. Não sei se é realmente ou não, mas eu recebi essa informação, mas concordo com a Michelle, também não sei se é o caso, se realmente é necessário. Concordo também com o que o César falou, acho fundamental a gente pensar nessa questão da qualidade, né, da gente, de repente, estabelecer alguns critérios, buscar MEC, buscar algum lugar que realmente tenha essa qualidade, porque é muito cara do município, né, fazer isso, né, dá uma hora e tá tudo certo, e eu sou um professor que, como já me falaram aqui, é só um que se dispôs, então vai esse mesmo, não interessa se tem informação, dá lá uma horinha para ele e tá tudo certo. Então, acho bem, bem fundamental fazer. Uhum. Então, gente, minha proposta é que a gente assine a lista de presença. O César está dando um jeito aqui, só um pouquinho, Michelle. Tá, que a gente assine. Se todo mundo, eu proponho assim, olha, que todo mundo que concorda com a minha proposta das 3 reuniões consecutivas ou não, 3 ausências consecutivas ou não, sem justificativa, que a gente automaticamente, a pessoa pode ser excluída. Quem concorda com isso, eu vou pedir que escreva no chat, concordo. Daí a gente tem aqui uma ideia, e fica registrado. Só uma pergunta, Michele. Fixou um dia, porque eu vi que tem pessoas que têm restrições em dias, né? E aí talvez isso dificulte a participação. Tem sim. Para essas 2, a gente vai fazer em quarta-feira. Mas eu mesma sou uma pessoa que tenho restrição em quarta-feira, eu tenho reunião. Eu estou faltando uma reunião agora para estar aqui. Então, a princípio, a gente depois faria nas quintas-feiras. Mas a ideia não é fazer reunião semanal, como a gente estava fazendo. Não é isso, né? É uma reunião por mês. Mas até a gente finalizar o documento, a gente está com pressa para finalizar ele agora, né? Eu até vou pedir que alguém aqui, quem que poderia fazer essa... Segue pedindo permissão? Segue pedindo permissão, César. César, segue pedindo permissão. Eu tinha entrado pelo neuropsico, por isso que deu certo. Mas para entrar por fora, pelo Roberta, pede permissão. Não sei o que eu estava falando. Estava falando da data da reunião ser nas quintas-feiras mensal. Isso. A gente escolhe se é a primeira ou a quarta. Eu sugiro que a gente nunca escolha a terceira, porque a terceira, a Roberta já tem um evento. É na terceira, né, Roberta? É sempre nas terceiras o café. Então, que a gente escolha a primeira. No próximo mês eu não consigo na segunda, porque eu ainda tenho um curso que a aula é na segunda, quinta-feira do mês. Mas aí, vamos ver agora como é que tá o negócio aqui. Deu certo! Deu certo a lista. Então, a princípio, seria na semana que vem, na quarta-feira ainda, às 20 horas. Aí a gente podia, de repente, fazer Ah, não, mas daí dezembro já é Natal. Né, dezembro já. Aí... Dezembro teria que ser na primeira. Na terceira, eu não sei qual que é. Na segunda não dá. Na segunda, a gente tem aula. Daí eu não consigo participar. Dia 15, daria para fazer dia 15, não? Daí tudo vai ter evento.
Tu vai fazer em dezembro? Não, eu vou fazer, mas daí eu faço o seguinte, ó. Eu converso. Não, peraí. Não, eu posso fazer no dia 22, não tem problema. Eu faço no dia 22, o café. Tem certeza? Tenho certeza, porque eu vou fazer com a Fernanda, daí eu me organizo com ela. Mas não é ruim. Eu acho ruim trocar o dia. Ter um dia fixo é uma identidade. E se a gente fizer no dia 22, então, a reunião? Porque senão vão ficar 3 semanas seguidonas, assim. Eu só não sei se é... Ai, deixa eu ver aqui, 22. 22 é quinta, 22 eu posso. É, no dia 22, daí a gente faria. Todo mundo pode, gente? De dezembro? É. Sim. Porque é uma data bem em cima de Natal, né? A gente podia fazer às 19h30, um pouquinho mais cedo, daí fecha um pouquinho mais cedo também. Deixa eu colocar. A Elisa tá falando que terças e quintas, mas Elisa, se for uma vez por mês, será que tu consegue nas quintas? Porque é o único dia que a maioria já até colocaram lá no grupo. Algumas pessoas. Ela pode tentar, você disse que pode tentar se organizar. Tá. Ô, Então a gente deixa. Gente, eu perdi. Oi? Eu perdi aqui no começo, só para eu saber, o grupo do Telegram tá funcionando, gente? Ou não? Tá funcionando. Gente, eu não tô lá, eu não sei, eu não achar ninguém. Eu preciso ter igual o WhatsApp, ter todo mundo adicionado no meu celular, para daí eu... Não, o Telegram Não. ele já busca os contatos automáticos. Eu vou mandar aqui o link. Quem foi? A Carolina, né? Da Carol, é. Carol, eu vou mandar o link aqui no... Deixa eu ver. Ai, Roberto, se você puder, eu agradeço. Menina, eu sou aqui no leiga nesse negócio chat, de carga. tá? Ó, mandei aqui no chat. Aí tu já pode... Gente, uma pergunta. Quem conseguiria fazer essa junção das propostas do eixo da educação? Para a gente trabalhar especificamente em cima delas daí por área. Separar por cor? Não precisa ser por cor, mas pode ser por tema, né? Uhum. Eu posso criar, colocar por temas, Não, pode ser até por cor, porque o que for na asa de uma cor, que eu acho que vai ficar até mais fácil para. Só cuida daí para não usar o vermelho. Uhum. Porque, aliás, não sei se é vermelho que eu usei naquilo que já está pronto. Foi vermelho naquilo que já está pronto. Não, só destaque, né? Como destaque, assim. Ah, e aí tá. coloca a legenda lá embaixo. Tá, então pode ser. Tu faz isso, Rose? Quem sabe tu insere uma linha e aí você coloca o título ali, tipo, formação, e aí agrupa todas as de formação ali. Aí Não precisa colocar cor, né? Aí não precisa cor. Eu acho que a cor vai acabar dando confusão visual, assim. Boa ideia, Maria. Mas depois para ler fica ruim. Verdade. E aí eu vou sugerir o seguinte, Rose. Coloca o link para nós depois, lá no grupo, que a gente já possa ler as propostas antes. Tá. Daí a gente vem para a reunião já tendo lido as propostas. E até quem conseguir já pode escrever, propor uma nova escrita, algumas coisas antes, quem consegue. Daí a gente... Porque o ideal é que a gente termine isso aqui semana que vem. Que falte... Eu vou fazer o seguinte daí, eu vou começar a escrever, então, a parte inicial do documento, como a gente fez aqui na do Rio Grande do Sul, fazendo um histórico das conferências, tudo. Eu até vou precisar saber o número de participantes que tiveram nas conferências, né? Porque, por exemplo, do Sudeste e Centro-Oeste, a gente chegou a ter 90 e poucos participantes, mas tem 60 ou 70 pessoas só que assinaram a lista de presença. Tem mais gente que assinou a lista dos eixos do que da plenária. Eu fiz aquele documento igual você fez do Sul, eu fiz
E cheguei a te mandar no e-mail, mas No e-mail? mas eu te mando de novo. Tá. Engraçado, eu não vi isso no e-mail. Uhum. No do clube? Ou no da Agora, conferência? eu acho que foi no da conferência, mas eu te mando no do clube e no da conferência. Tá, pode ser, porque eu tô sempre com o do clube aberto, da conferência eu dificilmente abro. Pode ser isso, então, Uhum. que eu não tenha visto. Gente, muito obrigada pela disposição de vocês. Nós temos muita coisa pela frente ainda, mas estamos aprendendo. Tem muita coisa que a gente fez nessa conferência que a gente não pode fazer nas outras, mas isso faz parte do processo também, porque nós todos estamos aprendendo, né? Então, o importante é essa construção, o importante mesmo é a caminhada que nós estamos fazendo, é o fato de que nunca aconteceu e agora está acontecendo. Então, cada reunião, a cada ano, a cada encontro vai ser melhor, eu acredito nisso, mas já, se puderem, já vão se preparando antes para a gente conseguir terminar tudinho na semana que vem. Roberta, semana que vem vocês conseguiriam começar às 7h30 ou só às 8 mesmo? Não, assim, ó, eu saio do consultório lá em Santa Maria às 6h30, só que hoje, por exemplo, saí às 7 horas porque o tio da paciente demorou um tempão para buscar. E aí tem o trajeto até chegar em casa, a gente chegou 7:50. Bah, não dá para contar, né? Não dá. Então, se vocês quiserem começar às 7h30, ok, mas... É que o ideal é a gente estar todo mundo junto, né? Ó, a Rose também só consegue às 20 horas. Tá, não, então vamos manter às 20 daí na quarta que vem. Marília? A disponibilização do link vai ser só para educação? Eu queria propor que o todo das 3, da inclusão e saúde, também fossem disponibilizados, para a gente já dar uma olhada antes, uma leitura, pelo menos. A princípio, a gente da educação, da inclusão e da saúde, as propostas já foram aprovadas, tais como estavam lá na conferência. Então, a gente não... A única que a gente pode mexer em termos de texto é a da educação, que foi aprovado na conferência. Então, apesar de que talvez a gente não concorde bem com a escrita, aí nós teríamos que... É uma coisa até que na conferência nós poderíamos ter feito alteração, mas aquilo que foi apresentado e votado, a gente não consegue mais alterar, tem que levar esse ano. Se não serve para política pública, vai ter que servir para ação. Porque isso foi o que a Lilian nos explicou, né? Que aquilo que foi aprovado em plenária, foi aprovado. Né? Eu também concordo que algumas poderiam ter sido melhor escritas. Eu concordo. Mas a gente não consegue alterá-las, a gente só consegue da educação porque foi aprovado lá. Que nós faremos isso no grupo, né? Tudo bem. Então, mas não impede de ter o acesso para ler. Isso não impede. Eu só não compartilho agora aqui, deixa eu ver, porque eu já fechei aqui o negócio. Mas eu posso colocar lá no grupo, se tu quiseres dar uma olhada. Eu gostaria, se possível. Eu coloco sim. Se eu demorar para colocar, me cobra, tá? Porque eu posso esquecer devido à demanda que tenho. Pamela? Oi, não pode fazer uma revisão por fora, sem mudar o conteúdo, mas reescrever isso. Eu acho que isso, né, acontece até no legislativo. Eles fazem a lei e passam para um revisor para montar alguém da área, inclusive jurídica, né? A gente podia contar com apoio, eu acho que isso existe. Eu não sei, a Lilian está aqui no grupo ainda? A Lilian saiu. Porque tem umas coisas que estão, assim, com português errado, né? Mal escrito, assim, porque a gente fez na pressa, mas podia fazer uma revisão, né? Alguém, assim, da área da língua portuguesa, não sei quem. Michele, até isso que a Pamela está falando entra dentro daquilo que eu falei lá no início, quando propus essa revisão da educação, porque, por exemplo, no eixo da saúde tem capacitação,
E isso pode ser unido em uma proposta só, né? A gente pode tirar ou unir dentro da área da educação e da saúde, porque uma das propostas que foi feita foi justamente de inserir nas faculdades da área da saúde e da área da educação uma cadeira que fale de altas habilidades. Então, talvez tenha dentro dos dois eixos coisas que possam ser, leis que possam ser unidas, né? Então, seria interessante rever as três juntas, fazer um paralelo entre os três eixos. Gente, eu coloco lá no grupo, então, elas para vocês olharem. Mas, assim, acho que a gente tem que ver certinho se a gente alterar o texto. Claro, erro de português é uma coisa, né? Mas, assim, se mexer na estrutura do texto, se não vai acabar desqualificando o nosso processo. Eu tenho essa dúvida. Porque era uma coisa que eu queria ter feito para a conferência, quando eu estava olhando as propostas dos eixos, eu estava revisando o português delas, e aí eu conversei com a Lilian e disse para a Lilian tem experiência no CONAI, né? E ela disse, não pode alterar nada. Assim como foi aprovado na conferência, tem que ser levado adiante. A Conferência Nacional pode fazer modificações, mas as outras conferências não podem depois de ter sido aprovado. Então, é uma questão que a gente até pode ir atrás, de ver realmente se é isso mesmo. Porque eu também acho que tinha algumas escritas que podiam estar melhor. Mas eu tive que desfazer todas as correções de português que eu tinha feito. Todas. E foi bem a tempo. Gente, não quero tomar mais o tempo de vocês, que já está bem tarde. Né? A gente passou bastante hoje. Todo mundo assinou a lista de presença, não esqueçam disso. César, vou sugerir que deixe a lista de presença aberto. Alguém tem o WhatsApp da Lilian, consegue copiar e mandar para a Lilian a lista de presença? Porque ela estava aqui na reunião e ela tinha outra reunião. Que a gente mande para ela essa lista para ela assinar e depois feche a lista. Para não deixar mais ninguém assinar. Pode falar, César. Michel, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos fazer o downgrade lá do Meet? Tem que fazer, porque senão a gente vai pagar terceiro mês, né? Pois é, não precisa, né? Não vamos usar por enquanto. A gente, daí vocês voltam a fazer os links para nós. Tá. Tu vai querer encerrar todo o Meet? Não tem problema a gente voltar a fazer o link, isso não é o de menos. Vamos conversar Tá. durante a semana. Tá. Vamos conversar durante a semana. Mas aí a gente vê direitinho. De qualquer coisa, se a gente continuar, daí... Eu vou fazer, de cara, eu vou fazer o downgrade do 500 lá pro 300, né? Pro normal. Sim. Mas igual a gente tem 2 meses nesse valor. Eu não sei quando é que fecha os 2 meses. Porque a gente teve outubro e tem o novembro. A gente considerou os 2 meses. Tem que ver quando é que fecha daí. Uhum. Né? Quando a gente fechou para dar o tempo certinho. Mas aí a gente faz o downgrade. Gente, boa noite para vocês. Bom descanso. Eu vou procurar fazer já agora. Mandar lá o link, a pasta onde tem os arquivos para que vocês tenham acesso. Bom? Uma ótima noite. Um bom trabalho para a Rose. E para todos nós que vamos ler antes. Dá muito trabalho isso, ainda mais esse tanto de proposta que tem, né? Mas vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo. Gente, nós já fizemos 3, 4 conferências esse ano. É muita coisa, né? Mas aí vai continuar tudo dando certo, né? Se Deus quiser. Um beijo para vocês, então, e até a próxima quarta. Bom descanso para vocês, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Vamos encerrar a gravação.